Você, empresário em uma sociedade limitada, conhece a possibilidade da exclusão forçada de um sócio de sua própria empresa? Sabe quais são as circunstâncias concretas que a lei determina como suficientes para ensejar a retirada de um sócio a despeito de sua vontade? Meu nome é Beatriz e hoje no MVB News falaremos um pouco sobre o Instituto da Exclusão Judicial de Sócios. O afastamento compulsório de um sócio, seja na forma extrajudicial ou judicial, pode parecer controverso diante da garantia constitucional da livre iniciativa privada, mas se justifica, por outro lado, em atenção ao princípio da função social da empresa, dados os reflexos que suas decisões têm perante a sociedade, uma vez que o bem privado se incorpora à coletividade. Exatamente por isso, e visando o equilíbrio entre os princípios, não é possível a decretação do afastamento por questões de ordem pessoal e subjetiva ocorrida entre os sócios, ou seja, pela simples quebra da affectio societatis. É imprescindível a plena configuração dos requisitos legais ensejadores do Instituto da Exclusão. Outro ponto importante a se esclarecer é que a exclusão pode se dar tanto com relação ao sócio minoritário, seja por iniciativa do sócio majoritário ou de todos os demais, bem como em relação ao próprio sócio majoritário, desde que intentada por todos os sócios e diante da comprovação inequívoca dos requisitos legais autorizadores. Nessa última hipótese de exclusão do sócio majoritário, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece que a exclusão forçada somente poderá ocorrer pela via judicial, afastando-se qualquer possibilidade de exclusão extrajudicial, ainda quando os demais sócios minoritários constatem a configuração dos requisitos legalmente previstos. Assim, além das hipóteses legais de exclusão extrajudicial por deliberação comum dos sócios, o Código Civil, em seu artigo 1030, dispõe sobre a possibilidade da exclusão judicial forçada do sócio de uma sociedade limitada. Ela poderá ocorrer em caso de incapacidade civil superveniente, que decorre da embriaguez habitual, da dependência a tóxicos e da deficiência mental completa ou reduzida, ou ainda, em uma segunda hipótese, quando constatada a ocorrência de falta grave no cumprimento das obrigações assumidas pelo sócio, cuja exclusão se discuta. Ainda ocorrerá a exclusão judicial do sócio quando declarada sua insolvência civil, popularmente conhecida como a falência, ou daquele sócio cuja cota tenha sido liquidada por um terceiro credor. Tais hipóteses ensejam a exclusão judicial de forma automática, dispensando-se longas análises das circunstâncias do caso concreto pelo judiciário. Por outro lado, quando tratamos especialmente da hipótese de afastamento compulsório por falta grave no cumprimento das obrigações societárias, o legislador optou acertadamente por um conceito jurídico indeterminado, abrindo um leque de possibilidades quanto da análise circunstancial do caso concreto. Dessa forma, além da análise da efetiva ocorrência do fato alegado pelos demais sócios, que pretendem a exclusão do sócio faltante, remanesce também ao crivo do Poder Judiciário a análise se, ocorrido tal fato, este configura ou não uma falta grave das obrigações do empresário. Para tanto, vemos uma tendência principalmente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo à interpretação análoga do dispositivo legal citado, conquanto disposto pelo artigo 1085 do mesmo diploma civil, que trata da hipótese de exclusão extrajudicial por justa causa, que se configura nos termos da lei por atos de inegável gravidade que coloquem em risco a continuidade da empresa. A título de exemplo, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em sede de julgamento de recurso de apelação, já entendeu que a ocultação de informações e documentos empresariais por parte de um sócio configura falta grave suficiente à exclusão compulsória, já que coloca a empresa em inegável risco de sua sobrevivência. Destaca-se ainda o fato de que, quando decretada a exclusão judicial e ocorrida a ruptura do sócio em relação à sociedade, nasce o direito à apuração de seus haveres, além da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, que se perdura por até 2 anos após a verbada resolução da sociedade. É possível concluir, portanto, que o principal fator considerado na exclusão compulsória do sócio é a supremacia do interesse social sobre o individual de cada sócio e suas subjetividades, sempre no intuito de preservar a continuidade vital da empresa perante a coletividade. Este foi o MVB News de hoje. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima.